A paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, minha irmã, que Deus possa te abençoar, meu irmão, em Cristo Jesus. Agradeça a Deus por sua vida, por sua família, sua casa, seu trabalho e o seu relacionamento. Agradeço a você que é inscrito aí no canal, que Deus possa te abençoar poderosamente. O que eu quero aqui é somente que Deus seja glorificado e exaltado na sua vida e de quem vê os vídeos. Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 até o 12. Que no texto diz assim: as reformas religiosas do rei Asa. Você que é inscrito no canal, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu não quero glória para mim, eu não quero aparecer, eu não quero prestígio. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Esse é o meio que Deus colocou em meu coração para compartilhar a palavra de Deus com você. Vamos lá. Veio então o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. E este então saiu ao encontro do rei Asa e disse: ouve-me, Asa, e todos de Judá, e vocês de Benjamim, o Senhor Deus está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele deixará achar, porém, se desviar, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem Deus, sem profeta, sem sacerdote, sem lei que ensinasse. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, desde seus pais, buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que estavam entrando, nem para os que estavam saindo, mas sim muitas perturbações sobre todas as pessoas daquela terra, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do filho do profeta Odede, cobrou o ânimo do povo e lançou fora as abominações fora da tenda, da casa de Judá, Benjamim e tudo das cidades que tomaram a região montanhosa da terra de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do poste do Senhor. Congregou todo Judá, Benjamim, também os Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel se desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se, pois, em Jerusalém, no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor desde os seus pais, e de todo o coração e de toda a sua alma. Por favor, presta atenção para a glória de Deus. Deus me dá uma direção em colocar um tema desta palavra: aliança com Deus. Escuta bem, em nome de Jesus. Minha irmã e meu irmão, o período que surgiu aqui após a morte aqui do rei Salomão foi numa decadência que o povo havia abandonado a Deus. Então Roboão, filho de Salomão, abandonou também ao Senhor. 2 Crônicas 12:1. E Abias, filho de Roboão, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Seu coração não era perante o Senhor, ou seja, não era reto. 1 Reis 15, do 1 ao 3. Então aqui o rei Asa, de Judá, que é bisneto de Salomão, filho de Abias, é neto de Roboão, portanto sabia que o seu bisavô Salomão e também Davi sabia da aliança que Deus fizera, e por isso então prosperaram em seu reinado. Por isso aqui então Asa também vai resolver fazer uma aliança com Deus. Primeira pergunta: como é que está a tua aliança com o Senhor? 2 Crônicas 14, 12 ao 6, eu tenho que desfazer todas as alianças com o mundo. A primeira coisa aqui que Asa fez para ter uma aliança com o Senhor
foi desfazer todas as alianças com o mundo. Mandou então ali destruir os altares dos ídolos e convidou ao povo a buscar ao Senhor. Até a sua mãe era idólatra, e ele dispôs o cargo de rainha para não prejudicar o seu reinado, segundo a Crônicas 15, do versículo 16. Então aqui houve paz, de maneira que, como um exército, 1 milhão de soldados tentou invadir Judá. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Eles então fugiram. Segunda Crônicas 14, 12. Para desfazer a aliança com o mundo, é preciso parar de fazer aquilo que é errado. Versículo 3 e 5. Arrependimento dos pecados, versículo 4. Se fortalecer contra as influências negativas, versículo 6. Jesus disse que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, por causa do seu nome, receberá muitas vezes mais, herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Para ter aliança com Deus, não podemos servir a dois senhores. Mateus 6, 24. É preciso então romper com o mundo. Se os seus amigos te deixarem, é porque não são verdadeiros amigos. Qual é a aliança que você precisa desfazer com o mundo? Deixe qualquer acordo com o mundo para ter uma aliança com Deus. Agora, qual é a segunda coisa? Fazer aliança com Deus. Segunda Crônicas 15, do 1 ao 15. O profeta Azarias foi usado por Deus aqui para convidar o povo a voltar para o Senhor. O tempo que vivia era uma muita angústia, perturbações, por ter ali abandonado ao Senhor. Então o profeta Azarias vai advertir, vai repreender, vai admoestar que só encontrariam a Deus se o buscasse ali de todo o seu coração. Agora, qual foram as atitudes que o rei Asa tomou para entrar em aliança com o Senhor? Asa ouviu a palavra do profeta, versículo 1 ao 7. Ele restaurou o altar como sinal visível da aliança, versículo 8. Ele vai convocar o povo para que todos soubessem, versículo 9, declararam que serviam a Deus de todo o seu coração. Versículo de número 14, passaram a viver em paz diante de Deus, versículo 15. Se você, minha irmã e meu irmão, deseja fazer uma aliança com Deus, precisa começar a ouvir os servos do Senhor, aqueles que anunciam o Evangelho usados pelo seu Espírito Santo. Além disso, precisa saber se você vai encontrar Deus, se você vai buscar. Você só vai encontrar a Deus se você buscar. Versículo 2. Não espere o dia da angústia para buscar a Deus como o povo de Israel fez. Versículo 4. Deixe Deus fortalecer a tua vida espiritual. Versículo 7. Restaure então o altar da sua vida para celebrar ao Senhor de todo o seu coração. Versículo 8 e 12. Está vivendo angustiado você, minha irmã e meu irmão? Faça uma aliança de viver em paz com Deus. Terceira coisa, cuidado com as alianças com os homens. Segunda Crônicas 16, 12, 3 e 7 ao 12. O grande aqui problema do rei Asa foi que quando o rei Baasa de Israel veio contra ele, ele ficou com medo então e fez uma aliança com o rei da Síria. Para isso ele pegou tesouros então da casa de Deus para pagar Ben-Hadad para que o ajudasse. Deus então mandou um profeta chamado Hanani para repreender e dizer que o exército ali do rei da Síria escapou de sua mão e não estava mais com seu coração inteiro diante de Deus. Então exortou que nisto procedesse loucamente. Por isso, desde agora haverá
guerras contra ti. Olha só o que acontece quando eu, você, nós, qualquer pessoa faz aliança com os homens sem ser ali na direção de Deus. Olha só o que aconteceu. A reação aqui do rei Asa foi mandar prender profeta e começou ali a oprimir as pessoas do povo de Deus. Depois Asa ficou doente e não confiou no Senhor, e sim nos médicos. Por isso Asa vai falecer. Os erros de Asa para quebrar sua aliança com Deus foram fazer aliança e confiar em homens. É por isso que Jeremias fala: maldito é o homem que confia no Senhor e faz do seu braço a carne mortal. Mas é como Davi fala: bem-aventurado é aquele que deposita a confiança no Senhor. Entrega ao homem as coisas consagradas a Deus. Não pode fazer isso. Não ouvir os profetas de Deus, oprimir os servos de Deus. Ou seja, nós devemos fazer aquilo que Deus manda, não da nossa vontade. Tome cuidado ao fazer acordo com homens, pois assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. Também aqui há muitos crentes que entregando para homem coisas que pertencem a Deus, como dízimo, ministérios de altar que foi consagrado para adoração e não para ali ter um espetáculo da carne. Além disso, hoje o povo de Deus não quer mais ouvir os seus pastores que verdadeiramente ali estão na direção de Deus. Eles procuram ouvir coisas boas que agradam a si mesmo, que satisfazem a sua vontade, que ficam massageando o ego. Por isso, eles se tornam infiéis, eles se tornam incompreensíveis. Eles têm a amizade com o mundo e são inimigos de Deus e quem fala a verdade. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui definitivamente. Presta atenção no que eu vou falar. Aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Tiago 4,4. Não deixe de estar com os servos e servas de Deus para comprometer-se com pessoas do mundo. Com quem você, minha irmã e meu irmão, tem se comprometido? Cuidado ao fazer aliança com homens que vão levar você para o mundo, vão levar você para a ruína. Vai ter queda. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa, segundo a Crônicas 15:19, tá? O rei Asa vai reinar 41 anos. Foi considerado um bom rei durante 35 anos, sem haver nenhum tipo de guerra, segundo a Crônicas 15:19. Mas Asa terminou sua vida com 6 anos de tribulação, segundo a Crônicas 16:9. Porque Asa vai decidir abandonar o Senhor, porque Asa vai decidir fazer aliança com homens. Concluiria sua história dizendo que foi um homem que começou bem e terminou mal. Muitos crentes até começam bem, mas depois terminam mal. Vem para Deus cheio de angústia e o Senhor livra de tudo, mas depois que prosperam, começa assim, vai descer, se emberbecer. Começa a abandonar, serve a Deus por um tempo, vão se prostituir lá no mundo. Por isso, voltar a viver guerras e batalhas sem fim. Para ter uma aliança com Deus é preciso deixar todos de acordo com o mundo. Aprender que quando estamos com Deus, vivemos em paz. E tomar muito cuidado com alianças com homens que podem servir de tropeço para a nossa vida espiritual. Você está precisando voltar a sentir a paz em seu coração? Chega de guerras. Quando você tem uma vida, você tem uma aliança com Deus, você tem uma vida cheia, repleta de paz. Fique com esta palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo.